Bom, começando o terceiro vídeo, então, né, desse processo de a gente trabalhar em articulação, em rede. Os gestores regenerativos são voluntários que querem atuar na Aliança Fundo Brumadinho, que é uma intersecção de associações e coletivos e pessoas físicas. E, basicamente, existe aí um conteúdo que eu estou tentando resgatar e trazer como base para antes da parte, digamos, operacional, onde a gente vai operar mesmo com algumas plataformas, conceitos, métodos em rede. Continuando esse processo, agora já mais uma parte operacional, eu queria trazer um conteúdo complementar, que é o Guia Rápido de Objetivos e Tarefas para criar projetos colaborativos, né, e regenerativos. Então, algumas posturas comportamentais que a gente pode ter aqui sempre presente, né, como a visão sistêmica, a postura de aprendiz. A postura de aprendiz também envolve abrir mão, saber ouvir, estar aberto, empatia, estar sempre trocando informação, ter determinação, comprometimento, ter paciência, né? Sempre trabalhar com a proposição ao invés da discordância. Então, o consentimento envolve sempre melhorar as propostas e para isso a gente tem que fazer proposta em cima de proposta, né? Então, para isso, a gente tem que estar sempre motivado e aberto para poder trabalhar colaborativamente. Então, alguns níveis de maturidade são exigidos, né? Por exemplo, no aspecto pessoal, a gente tem que ter uma mente harmoniosa, ou buscar harmonizar a mente. Como a gente pode harmonizar a mente, né? Então, fazendo yoga, às vezes alguém se sente muito bem praticando exercício, cantando uma música, dançando, tirando horas de lazer, dormindo, descansando, né? Encontrar soluções é muito importante, ao invés de a gente apontar problemas, né? Então, considerar as limitações dos integrantes do processo como parte do percurso. Sempre que tem uma tensão ou uma limitação, isso também é parte importante do processo colaborativo ou regenerativo. Facilitar, né, o processo de uso de alternativas, né, de tecnologia, né, presencial ou virtual, compartilhamento, proporcionar conexão entre pessoas. Às vezes, a gente mesmo pode ser um impedimento para o processo e a gente tem que sair. Promover um ambiente de confiança e lealdade, garantir um espaço de criatividade, lúdico, né, um divertido, a diversão, o jogo, e operacionalizar sempre de maneira livre, né, com as interações com integridade, com responsabilidade. E aí, isso é muito importante ter espaços acolhedores, né, de cuidado. Então, as dimensões, primeiro, para a gente trabalhar colaborativamente com foco em regeneração, é a parte física. Então, a gente tem aqui uma dificuldade muito grande, principalmente, em trabalhar com voluntariado, né, com voluntários. E a gente está realmente passando essa dificuldade na Aliança pelo Brumadinho, né? Então, como que a gente define os pares para iniciar a empreender, né? Como a gente sintetiza o foco pelos pares? Então, a gente já começou um processo, né, de dividir alguns pares. Eu tomei essa liberdade e essa ação, né, de gerar aqui algumas dicas de pares entre pessoas, né, a Aline e a Cristina, a Evelyn já saiu, não está mais, né, eu não tive uma fala com ela pessoal, pessoa a pessoa, ela perguntou, olha, o que é essa questão aí do grupo, dos gestores do voluntariado, eu quero participar. Aí eu coloquei ela no grupo, entendendo que ela tinha feito o curso de facilitação com a gente, e que queria ajudar, mas no fim ela entrou aqui e já saiu. Então a Esther aqui está sem dupla. Sugeri a Mônica, a Maria, a Isadora e a Flor, a Daniela e a Rafa, o Fernando e a Rafaela. A gente teve algumas pessoas aqui que deram sim. Para essas pessoas, a gente está, né, trabalhando num paradigma de projetos regenerativos, tentando criar respostas para essa situação de desastre, né, de pós-desastre, tentando criar o que a gente está chamando de tecnologia regenerativa em rede. Né? Como desenvolver uma tecnologia regenerativa em rede? A gente está aqui para pesquisar e descobrir em vários níveis, né? Estratégico, tático e de fluxo, como a gente faz para acessar os fluxos entrópicos e gerar fluxos entrópicos de uma perspectiva humana, de grupo, organização, sociedade e ecossistema, por fim. Então, sintetizar o foco dos pares. Esses focos dos pares, né, eles vão estar muito ligados a um desenho de governança, que vai estar definindo aqui uma série
de necessidades em termos de gestão de projetos por dupla, tá? Mas eu já falo disso um pouquinho mais para frente, não se preocupe. Definir a natureza do que entusiasma os pares e seus papéis. Então, é muito importante saber conhecer um ao outro, né? Com quem eu estou trabalhando, né? Então, a Tainá e a Laura, a Aline e a Cristiane, que já toparam, né? Então, vocês se conhecerem um pouquinho agora é super importante. Também definir os públicos que os pares vão acessar. Então, a Sandra e a Valéria já sabem, né? Que estão ali focados na comunicação. A Tainá e a Laura estão focados na gestão. Então, tem aqui, né, já a Sandra e a Valéria, por exemplo, elas vão estar aqui focadas nesse ciclo de comunicação. E vai ter aqui uma série de necessidades para a gente poder acompanhar e gerir esse ciclo, né, e apoiar esse ciclo a acontecer. Então, uma das ferramentas que a gente vai usar como gestor de projetos é o Dropdesk, que eu já falo um pouquinho sobre ela. Mapear as demandas dos públicos e informações vitais do contexto. Então, mais uma vez, é super importante a gente trabalhar com ferramentas de documentação que sejam visíveis a todos, né? Que tem uma alta disponibilidade de informação, que integre vários usuários. Aqui vocês podem ver que temos várias pessoas trabalhando em rede, porque mapear as demandas é uma parte, a outra é a gente poder estar trabalhando junto, né? Sabendo quais são essas necessidades e sabendo em que status está cada uma, né? Enquanto a gente está avançando numa determinada tarefa, se a gente está trabalhando no momento presente, ou se a gente está planejando a realizar, ou se está para um momento mais futuro. Então, definir o caráter, bom, criar um manifesto dessa cultura, né? Então, essas duas pessoas estão dentro de uma cultura, né, de trabalho colaborativo. No caso aqui, a gente já tem um manifesto pronto, né? A gente tem aqui, por exemplo, algumas comunicações, um checklist, acertar a estratégia em comunicação e sociedade, criar um e-list, soltar um manifesto. Aqui tem o Renato falando sobre o manifesto, mas, por exemplo, aqui o manifesto não está dentro. Manifesto regenerativo. Essa aqui é para assinar, né? Manifesto. Então, por exemplo, vamos ver se eu acho aqui no médico. Melhor eu acho aqui, então. Vamos pegar aqui. Tá vendo? Esse é um exemplo de como é importante ter as informações todas centralizadas, e isso mostra como é bacana ter tudo dentro de uma ferramenta só, né, para a gente não perder tempo. Então, tá aqui o manifesto, eu já posso trazer para o Dropdesk, ó. Divulgar o manifesto. Então, o importante é que o manifesto esteja aqui. Acessar o manifesto. Também, né? Mas eu lembro que o Renato até tinha colocado isso aqui em algum lugar, provavelmente esteja em outro círculo, esse link. Então é bom, às vezes, ter em vários círculos quando se trata de um mesmo assunto, né? Bacana. Esse estratégico aqui já são coisas de visão. Aqui listando todas as ações estratégicas. Ok. Então, vamos voltar aqui no nosso guia. Bom, aqui já tem algumas questões para a gente poder trabalhar em dupla ou em várias duplas, né? Controlar a fala, deixar as pessoas falarem, só interromper quando a outra pessoa tiver terminado de falar, né? Se sintonizar dentro da escuta ativa, profunda, né? Na hora que a gente está trabalhando, não tentar
pensar que a gente já sabe o que o outro está falando, mas verificar, fazer acordos, né, de metodologias como comunicação assertiva, governança dinâmica, projetos colaborativos, ou seja, né, tá muito cuidadoso a questão do controle e comando, para não ter, digamos, desgastes energéticos ou brigas, desentendimento. Para isso, a gente tem que estar sempre controlando alguns atributos. Então, por exemplo, o atributo relacionado à mente, é o pensamento, a volição, que é a vontade, o desejo e o comportamento, né? Então, aqui nesse artigo, a gente vai mostrando um pouquinho como a gente poderia trabalhar a questão mental, né? Como definir esses caminhos de interação e materialização, organizar os caminhos antes de um encontro, né? Preparar o encontro, preparar a dupla mesmo se auto-preparar individualmente para trabalhar depois em dupla, não sair fazendo as coisas. Então, olha, vamos pôr então hoje para a gente poder sintonizar, sintoniza, daí no outro dia vocês, com a sintonização feita, dão continuidade, né? Para evitar dar choque, se trombar e não conseguir fazer avançar. Muitas vezes também, para a gente conseguir tempo, conseguir dinheiro, conseguir trabalhar, realmente, no êxito, a gente vai precisar trazer mais pessoas, vai precisar trazer recursos, né? Vai precisar trazer conhecimento, vai precisar pesquisar, investigar, estudar, né? Vai precisar promover conexões, vai ter que desenhar até, de repente, encontros, jornadas, estimular essas conexões, esses gatilhos e sistematizar tudo isso, né? Então, aqui tem algumas tarefas, né? Trazer novos conhecimentos para a mente poder estar sempre oxigenada. Às vezes a gente tem uma tensão porque a gente não tem conhecimento, uma informação vital, e aí a gente fica ansioso, né? Ou até mesmo a gente não sabe como fazer para as pessoas se engajarem e a gente fica muito ansioso. Aí as propostas de atividade de livre interação, então as pessoas também têm essa possibilidade, né, de transicionar entre os círculos, de buscar e encontrar o seu lugar. Eu acho que isso é muito interessante nesse processo de gravar esses vídeos, de falar isso, né, puxa, se não está dando certo com uma dupla, não tem uma dupla, não está no círculo que não está legal, como é que faz, né, para se reorganizar? Então, essas ações de cuidado são muito importantes com a rede, né, para a gente não perder pessoas. Até no caso da Evelyn, eu não expliquei direito para ela qual era o papel dela, e era só estar ali, permanecer, escutar e ver se ela queria entrar. E ela realmente, por não ter entendido, achou que era muita coisa e saiu. Talvez a minha abordagem fosse diferente, eu tinha conseguido pelo menos deixá-la como observadora. Por outro lado, é positivo porque já se posiciona. Então, criar instrumentos de compensação, né? Em casos de situações como essa. Então, né, fica pendente a minha fala com a Evelyn para agradecer o interesse dela em saber e por ela ter se posicionado. No caso dos círculos, né, aqui também pode acontecer de eu, para divulgar um manifesto, para mim é muito importante, de repente, visualizar, né, alguns comentários que eu tenha feito aqui nesse círculo. Tá? No caso, eu vi que o Renato colocou já um círculo, mas eu não sei qual foi. Só foi um exemplo hipotético. Talvez está em outro e-mail. Tá, então, aqui está o manifesto, né? Quando a gente falou de criar o manifesto. Então, o manifesto é importante para sintonizar, né? Para a gente entender o que é esse projeto, o que é isso que a gente está fazendo, o que nós temos que fazer. Então, o manifesto está aqui, claramente, oferecendo essa visão, essa possibilidade de entender o que ele está, o que a gente está tentando fazer em rede, né? Reconexão com a natureza, resiliência, resistência, regeneração, né? Então, isso é muito importante. Voltando aqui para o Guia, sempre a sistematização e a celebração é muito importante para que o plano mental, né, e aquela questão da mente, puxa, o que eu faço mesmo, não fico dando duro. Bom, então, a gente falou aqui, né, do aspecto mental. Tem um arquetipo aqui que é o guerreiro, né, que é o guerreiro do Caminho Quádruplo, que é um livro super legal, eu super recomendo. Quem puder comprar esse livro, ler esse livro,
é super legal. Falar dos 4 arquétipos, né? O guerreiro, o mestre, o visionário e o curandeiro. E fala, lá, do mestre, os caminhos do guerreiro, do mestre, do curandeiro e do visionário. Então, é uma fonte de pesquisa sobre sabedoria ancestral muito bacana, que inspira a gente. Esse é o símbolo lauburo, né, dos celtas, e ele inspira a gente, esse livro, a entender como harmonizar a mente, né? Então, às vezes eu estou manifestando mais o arquetipo do guerreiro, então existe uma maneira de eu meditar para harmonizar o meu lado guerreiro, né, para harmonizar. Às vezes existe um distúrbio do arquétipo do guerreiro, né? E aí eu também tenho que entender qual é a sombra desse arquétipo para eu poder harmonizar, né? Então, o primeiro exercício é entender onde eu estou me manifestando, né? Se eu estou manifestando mais o guerreiro, mais o mestre, mais o curandeiro, mais o visionário, e depois entender quais são os limites, determinações, a responsabilidade, a disciplina de cada um, como eu uso os poderes de cada arquetipo. Em verdade, nós temos os 4, né? Mas às vezes a gente está manifestando num período da vida mais um ou mais outro, né? Um ou outro acabam se sobressaindo. Então, tem uma série de informações super legais de como eu entender qual é o meu, qual é o meu arquétipo predominante nesse momento, como harmonizar ele se ele estiver desequilibrado e como potencializar ele harmoniosamente para ele em equilíbrio ser potente e causar assim, muitos, digamos, muitos resultados transformadores, tá? Então, eu estou usando essa fonte aqui para relacionar a mente com o arquetipo do guerreiro. Né? Estar presente nos permite ter acesso aos recursos humanos do poder, da presença e da comunicação. Em nossa sociedade expressamos o caminho do guerreiro pela nossa comunidade, pela nossa capacidade de liderança integrativa. Então, se eu consigo equilibrar a mente, né, certamente eu vou estar usando o poder do guerreiro, vou estar dominando a capacidade de liderança integrativa e a capacidade de comunicação. Mas para isso eu preciso ter presença, né? Preciso não só definir os caminhos e organizar o caminho, mas ter conexão com as pessoas que estão nesse caminho. Eu posso definir as conexões e desenhar o caminho, mas as conexões não se conectam por mim, por meu desejo, né? E aí depende, assim, digamos, de realmente verificar com o outro se ele está conectando, né? E aí ver como ajustar. As emoções a gente está relacionando com o visionário, né? A verdade é que não julga, que mantém a autenticidade, desenvolve visão e intuição interiores, né? Expressamos o caminho do visionário através da criatividade. Então, assim, às vezes a mente vai determinar muito forte um comando e controle, mesmo que seja colaborativo ou regenerativo, né? Porque esse é o papel, às vezes, do líder, né? Que marca o caminho. Mas existem questões relacionadas à emoção, como a identidade, o contexto e a cognição, que vão além desse desenho mental, né? Que depende mesmo da criatividade e que depende de até intuição. Então, aqui uma brincadeira, né? Do zangão, né? Como é que a gente educa esse zangão que cada um traz, né? Dentro de si. Então, é gestão, né? É inteligência emocional, é economia em rede, é inteligência cognitiva. Os atributos do mental eram dinamização da estrutura, conexão e sistematização, né? Esse é o primeiro ponto. Nós temos o segundo ponto aqui, que já é inteligência emocional, economia em rede e inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva é qual a minha capacidade de aprender, né? Aprender em rede, aprender de organizações distribuídas, de forma caótica, até caótica mesmo, né? Então, para trabalhar nesses contextos, muita inteligência emocional, né? Então, a gente tem algumas tarefas aí, e atributos. Identificar as oportunidades, então, eu vejo esse processo que nós estamos vivendo, mesmo sem ter ninguém aqui no Zoom, eu estou sozinho gravando esses vídeos, uma oportunidade, né? No meu caso, a minha função é servir todas as duplas. No de vocês é fazerem as duplas que vão operar os ciclos de ações que estão aqui no Drop Desk. Agora, veja bem, vocês não são só as duplas, né? À medida que vocês entram para operacionar o ciclo de comunicação, por exemplo, Sandra e Valéria, né? Vocês entram para operacionar o ciclo de comunicação, vocês vão ter uma série de pessoas dentro de grupo, num grupo do WhatsApp, e já desempenhando essa função. Como harmonizar com elas?
né? Como trabalhar sendo a gestora, né, de algo que não tem pertencimento ainda, nem de vocês, nem das pessoas que estão, e ainda muitas pessoas precisando sair, né, desses processos que são voluntários. Então, como identificar a oportunidade para manter o tecido social? Como definir campos de atuação claros, a ponto da gente poder objetivar o que seja possível dentro do tempo de cada um? Como buscar essas referências de interações livres e orgânicas que nos conectem, às vezes, desde outras perspectivas, né? Por exemplo, aqui é um vídeo que está ficando aí numa garrafinha dentro de uma infomaré que alguém pode destampar e falar, puxa, talvez não serviu para o pessoal, né, do ciclo de comunicação, mas serviu para mim. Então, não sei, essa também é uma brincadeira que a gente faz, né? De confiar no fluxo. Né, de investir tempo, energia em algo e acreditar que aquilo serve para alguma coisa, que é uma doação mesmo. E que tem uma recíproca, né, que é o engajamento que a gente espera. Buscar referências e tal. E organizar espaços e tempos para falarmos e escutarmos não só questões técnicas, mas as emoções. Eu, por exemplo, emocionalmente, para poder chegar aqui no processo de falar de projeto, precisei de 2 vídeos, né, anteriores, porque emocionalmente eu necessitava falar aquilo tudo. E ainda antes de falar da parte operacional super sintética, eu estou trazendo teoria, estou trazendo conteúdo. Porque emocionalmente eu preciso fazer nexo com coisas que são, digamos, teóricas e são fundamentos, para que a gente possa entender a complexidade do projeto e possa também dedicar um tempo para nutrir a nossa inteligência emocional, transcendental, cognitiva, mental. Acho que é importante a gente entender a profundidade que é. Às vezes a gente fala colaborativo, fala em empreender em rede, em regenerar, mas tem aí um esforço grande, né? Às vezes até indesejável, como agora no domingo está gravando esse vídeo, né? Sermos responsáveis pelas nossas emoções, comunicações e distorções, né? Então, pode ser vista como uma falta de tempo, mas pode ser vista como um investimento de plantio na mãe terra, né? Como algo bonito, como uma oferenda. Então, ser responsáveis também pelo tempo que a gente vai dedicar como voluntário numa visão apreciativa, com as demandas, os problemas, com visão apreciativa, de que é aprendizado e de que a gente está ganhando maturidade. Então, a economia em rede também é algo super importante, que eu vou deixar, não vou comentar agora, mas vou deixar para vocês a funcionamento 4D, a pós-democracia, coisas que são fontes que podem ajudar ao ciclo de ações de vocês se desenvolverem, tá bom? A inteligência cognitiva, fala um pouquinho sobre ela, né? Como a gente pode verificar se a gente está com um nível de maturidade interessante na inteligência cognitiva, né? A gente consegue aprender em qualquer circunstância, a gente desaprende o que não faz sentido, a gente consegue sentir novos sentidos se manifestando, controle da mente, viver novas experiências, né? Viajar com sentido e propósito, agora está lá em Brumadinho, né? Então, isso tudo é muito importante, isso vai dando para a gente nossos graus de maturidade. E aí chega a quarta dimensão, que é o curandeiro, né? Que é a dimensão espiritual, transcendental. Com a evolução, com a consciência. E é muito necessário isso dentro da regeneração. Então, tá ligado à questão do agradecimento, do respeito, da valoração, né? E expressar esse caminho através da harmonia. Então, às vezes não rola as comunicações, as reuniões, as relações. E é importante entender sobre planejamento sucessório, como eu deixo esse ciclo, né? Qual é o processo de eu me desligar desse ciclo, o processo de entrar, por isso que a gente está fazendo esses vídeos, né? O processo de entrar num processo que está andando já há um mês, que envolve um processo de mineração, de consumo, de desastre, né? Tudo isso requer um esforço para entender e um esforço para deixar de atuar. Então, esses espaços de aprendizagem, os critérios para a gente tomar decisões, alternâncias de poderes, saberes e fazeres, identificar, né, que existem responsabilidades iguais, iniciar processos de transição, aí acompanhar o processo. Isso basicamente é um serviço amoroso, né, uma entrega. Karma Yoga nos Vedas, a gente chama. Então, tem aqui um pouquinho sobre algumas formas de organizar esses fluxos. E tudo isso é material de apoio, tá bom?
para depois a gente começar a verificar quais são as maturidades e as dimensões que a gente está trabalhando. Tem alguns casos de estudo, onde eu vou contando como eu apliquei tudo isso, e acho que pode ser interessante para vocês, como gestores regenerativos, que vão pegar ciclos de ações já em operação, né? Então, basicamente, a gente tem um sistema de governança rodando, que são alguns ciclos, né? Então, o ciclo próprio de governança, que a gente está chamando de gestão, tem a responsabilidade de definir os critérios de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, aqui, a gente pode abrir um documento e começar a ver como é o desenho dessa governança, né? Link para a descrição do modelo e a definição dos ciclos, né? Então, na parte de gestão, a gente tem aqui toda já uma metrificação, um processo de construção de governança que a gente já colocou como 50% aí de desenvolvimento. Então, aqui há alguns desenhos, né, sobre esse processo de governança, alguns materiais complementares. Então, a plataforma Dropdesk, ela é um grande repositório, mas ao mesmo tempo que ela é um grande repositório, onde a gente pode começar a descobrir novos links, novos conteúdos, ela é uma ferramenta organizativa, também integrada com a gestão de projetos. Esse now aqui, a gente está observando, ele está indicando que é preciso ser feito agora. Né? O que tem que ser feito agora? Então, quando está now, a gente sabe que now é agora. Né? Nós temos que implementar agora esse processo de definição dos critérios de tomada de decisão. Mas qual é a porcentagem, né, de andamento? Né? 50%? 40%, 45%? Então, aqui também a gente pode acompanhar. Né? Ela tá parada, né? Pausamos. Então, tem alguns indicadores aqui super fáceis de mexer, né? Se ele é importante, se ele é urgente. Urgente tem que ser feito agora, importante pode esperar, né? Então, isso é muito interessante. Eu no Dropdesk aqui, pessoal, fiz uma organização bem focada nesse processo mesmo, né? De entender o que era importante, o que era urgente. Então, para ter uma ideia aqui, eu tenho alguns círculos que eu estou chamando de importante e urgente. Então, ele tem que ser imediatamente, né? Aí tem outro aqui que é importante e não urgente. Depois eu tenho não importante e urgente. Depois eu tenho não urgente e não importante. Então, você vê, são 4 níveis de priorização, sendo que o azul é o que eu tenho que fazer agora, imediatamente, né? Então, o Fundo Aliança Brumadinho também tem um desenho aqui de gestão de projeto integrado com a gestão de governança. E isso é super importante entender. O que é governança? O que é gestão de projeto? E qual é o papel e função de vocês, como gestores regenerativos, nesse ambiente todo, né? Então, por exemplo, esse documento aqui que o Marco colocou, ele fez o curso com a Targetil, que é uma organização que fala sobre um método chamado organizações orgânicas, né? Então, fala-se muito sobre papéis e ciclos. Então, ciclos de ações e papéis é uma forma de organizar a organização, né, uma organização de pessoas, de forma natural, assim, biomimética, inspirado nos padrões da natureza. E a gente está usando o conceito da sociocracia para fazer esse sistema de governança. Então, basicamente, a sociocracia tem algumas coisas assim super bacanas, como princípios, como objetivos, como padrões de design. Né? Então, o ciclo de ação, quando a gente fala em ciclo, a gente está falando no processo de... Então, acho que eu vou ficar por aqui e venho num outro vídeo falando mais sobre governança dinâmica. Então, basicamente, o que a gente espera dos gestores, né? Então, nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre esse material complementar, que é o guia rápido de objetivos e tarefas de projetos, que vocês podem ler e entender as 4 dimensões, né, do ser,
para trabalhar de forma harmoniosa com a dupla e a dupla se conectando com ciclos de ações. Os ciclos de ações têm uma estrutura, basicamente, para operar essa rede da Aliança Fundo Brumadinho, que é a governança, que é a sociedade, né, que está bem ligada ao território, os recursos, que são o dinheiro que foi captado, e a comunicação que integra todo mundo, né, e o território. Na verdade, então, a sociedade aqui está mais como articulação, né, da sociedade, e território com o território de Brumadinho, né. Então, você vê aqui que tem uma necessidade no território da gente mapear aqui tudo que está no WhatsApp e deixar disponível para que todos os gestores e as duplas de cada ciclo possa ter uma visão, né, geral do todo. E que a nossa principal dificuldade tem sido, nos WhatsApps, se acontece muita comunicação, muita autogestão, mas isso não tem uma organização, uma sistematização, um processo, digamos, operacional de cuidado, de maturidade da colaboração, né? É muito on the time mesmo, durante a necessidade, as coisas vão acontecendo. O papel dos gestores que entraram nesse grupo, que estão assistindo esses vídeos, como eu vou nesses grupos e começo a comunicar a necessidade de trabalhar dentro de uma operação, ou se as pessoas não querem trabalhar nesse desenho, né, nessa arquitetura, nessa operação, como a dupla operativa, que tem essa capacidade de fazer essa entrada, essa escuta, observação, e essa tradução para essa lógica de gestão de projeto, pode estar atuando para trabalhar junto conosco, que, digamos, somos os mentores desse processo autogestionado, né? Ou, melhor dizendo, os guardiões, né? Então, a gente vê vocês muito como gestores regenerativos, que são líderes operativos dos ciclos, trazendo do WhatsApp informações importantes, status importantes, né, arquivos importantes, e ajudando a gente a defender a necessidade de um trabalho integrado, né, entre todos os ciclos, sistêmico e de processo, né, de processo operacional. Então, termino nesse vídeo a parte teórica sobre a explicação, digamos, da introdução, da teoria. E vou vir agora, depois, com um vídeo mais, digamos, passo a passo, sobre como as duplas podem, já dentro do processo da Aliança Brumadinho, começar o seu próprio desenvolvimento, o seu processo de atuação e de trabalho. E é isso.